história de Drácula, embora não pareça, vem muito antes de sua primeira publicação como um livro. As lendas sobre vampiros são antigas. Histórias sobre mortos que caminham à noite e criaturas demoníacas que se alimentam de sangue eram populares em regiões como a Irlanda e a Europa Ocidental. Entretanto, os vampiros, como nós conhecemos hoje, apresentados em filmes e livros, teve sua origem no folclore da Europa Oriental, especialmente na região dos Balcãs, em países como Albânia, Hungria, Grécia e a atual Romênia, com boatos de que estariam acontecendo ataques reais de vampiros. O modo se generalizou e as lendas foram espalhadas pela Europa do século XIX. Muito provavelmente tenha sido o inglês John Polidori a afirmar uma narrativa, esse folclore já existente na Inglaterra. Foi ele que, em 1819, com o livro The Vampire, ou O Vampiro, trouxe pela primeira vez a imagem e conceito de um vampiro com características humanas, como um aristocrata elegante estrangeiro. A obra de John Polidori, sem dúvida, teve bastante sucesso e relevância, e o que certamente contribuiu para toda essa fama foi a febre dos romances góticos que circulavam pela Europa na época. O gênero dos romances góticos eram considerados histórias baratas e de pouca qualidade, histórias que se passavam em cenários exóticos e estrangeiros, com castelos mal assombrados, casas abandonadas e cemitérios isolados, feito apenas para entretenimento imediato. No entanto, essas narrativas góticas, ainda mais estimuladas pelo desenvolvimento do gênero romântico, foram impulsionadas até o momento em que a literatura gótica romperia a barreira de uma literatura barata. Foi imprescindível ter chamado a atenção para isso, pois foi a partir do momento em que os romances góticos passaram a ser expressivos na Europa do século XIX, que, em 1897, Bram Stoker publica o livro base desse vídeo, O Drácula. Bram Stoker, ou apenas Bram Stoker, foi responsável por consolidar no imaginário coletivo o que seria a imagem de um vampiro. Foi um irlandês, nascido em Dublin em 8 de novembro de 1847. Era o terceiro filho dentre 7 irmãos. Matemático, formado pela Trinity College de Dublin. Chegou a ser um destacado atleta e foi presidente da Sociedade Filosófica da Universidade. Interessado desde criança pelo sobrenatural e pelo ocultismo, em 1872 escreveu sua primeira história de terror, The Crystal Cup. Em 1875 escreveu The Prior's Page, seu primeiro romance. Em 1876 redigiu The Duchess of Clarence of Presentius e Ireland, publicado em 1879. Que durante muitos anos foi considerado o trabalho de referência padrão para os funcionários do Serviço Civil da Irlanda. Apreciador por teatro, tornou-se crítico teatral, prestando serviços para o The Evening Mail. Em 1878, conheceu seu ídolo, o ator Harry Irving, e entre eles nasceu uma grande amizade. Neste mesmo ano, casou-se com Florence Balcombe, e no ano seguinte nasceu seu filho Noel. É convidado por Irving para secretariar sua carreira de ator. Ainda em 1879, muda-se para Londres e assume a direção de Lawson Theatre de Londres. Stoker trabalhou para Irving durante 27 anos, encarregado de sua correspondência, e acompanhou em diversas viagens. Dedicado à literatura, Bram Stoker escreveu numerosas novelas e contos, entre os que se destacam Under the Sunset, 1882, uma coleção de contos, O Castelo da Serpente, 1890, The Mystery of the Sea, 1902,
A Joia das Sete Estrelas, 1904. The Lady of the Soul, 1909. Em 1910, escreveu Impostores Famosos, onde conta, entre outras histórias, a pitoresca teoria de que a rainha Isabel I da Inglaterra era um homem disfarçado. Em 1895, quando escreveu e publicou sua obra mais célebre, Drácula, o ator veio a falecer em Londres, Inglaterra, no dia 20 de abril de 1912. Na intenção de criar um personagem que fugisse do comum e ficasse eternizado, Bram Stoker recorreu a detalhes reais para inspirar seu livro. Uma das maiores teorias e a mais aceita a respeito da construção desse enredo é que o autor teria se inspirado em Vlad III para a criação do seu personagem. Mas a verdade é que não há nada que confirme isso. Até o momento só foram encontradas anotações superficiais de Bram Stoker, que mostram que ele apenas encontrou o nome Drácula e se interessou pelo seu significado e pela fama de bárbaro atribuído a ele, que futuramente veio a substituir o nome que o autor pretendia usar até então, que era Conde Vampir. Na história real, Vlad Tepes governou grande parte do território que hoje é a Romênia. Historiadores mostram que Vlad III ficou conhecido pela brutalidade como tratava seus inimigos, sempre os empalando, sendo conhecido como Vlad Empalador. O pai de Vlad III, Vlad II, fazia parte de uma sociedade cristã romana, chamada de Ordem do Dragão. Por isso, Vlad II era chamado de Drácula, que significava dragão. Logo, seu filho passou a ser conhecido como Drácula, filho do dragão. Mas a principal razão pela popularização desse nome era que no dialeto romano da época havia outro significado para Drácula, que era filho do diabo. Embora a fama de bárbaro e cruel, pouco da história de Vlad Tepes foi trazida para o personagem do livro. No capítulo 18, após pesquisas do professor Van Helsing, concluiu-se no próprio livro que o conde deve ter sido o voivoda Drácula, que conquistou esse nome lutando contra seus inimigos turcos, indicando que mesmo em vida o conde não era um homem comum, sendo considerado por muito tempo o mais inteligente, o mais astuto, o mais forte e o mais corajoso dos filhos da terra além da floresta, a Transilvânia. Como o romance de Bram Stoker era contado de forma epistolar, todos os detalhes sobre passados, características ou poderes do Drácula eram narrados por múltiplos pontos de vista e diferentes personagens que narram a história. Nenhum detalhe da infância humana do conde é revelado no livro, mas é mostrado que em vida ele foi um homem cheio de atributos e formações, dentre elas, soldado, estadista, alquimista e que ele havia estudado artes das trevas em uma academia nos Montes Cárpatos, adquirindo então profundos conhecimentos de alquimia e magia. Não está explícito no livro como Drácula se tornou um vampiro. No entanto, o livro nos leva a entender que na intenção de vencer a morte e alcançar a imortalidade, ele teria usado seus conhecimentos de magia das trevas para tornar-se um vampiro. O Conde Vlad, então, vive por séculos dentro do castelo com suas 3 noivas. Mas algumas teorias definem que essas 3 noivas eram parentes de sangue do vampiro, até mesmo filhas. E outras acreditam que tenham sido apenas mulheres que o conde havia conquistado romanticamente em vida e as transformado em vampiras. Clã vive com essas noivas até o final do século XIX, que é quando começam os acontecimentos do livro. O Drácula decide mudar-se da Transilvânia para Londres, na intenção de expandir o seu poder, contratando o advogado Jonathan Harker para auxiliar juridicamente uma transação imobiliária. No início, o conde se empenha em ser amigável e deixa uma boa impressão, resgatando e protegendo de perigos que surgiam. No entanto, mais tarde, depois de ter presenciado coisas bizarras durante sua estadia no castelo, e percebeu que estava com um prisioneiro ali, Jonathan decide fugir. O Conde Drácula então consegue embarcar para Londres. Logo ao chegar na cidade, o vampiro começa a ameaçar a noiva de Jonathan, Mina Murray, assim como uma amiga de infância, Lucy Straham. O Drácula faz à luz sua primeira vítima na Inglaterra, passando a visitá-las todas as noites, drenando seu sangue enquanto a infecta com o vampirismo, deixando ela totalmente debilitada. Agora, seu pretendente, Dr. Shield, busca ajuda com o médico e professor Van Helsing, que, com seus conhecimentos acerca do sobrenatural, logo entende o que está acontecendo com Lucy. Embora todos os esforços para salvar a garota, o Conde Drácula consegue seduzi-la e levá-la para fora de seu quarto, transformando-a completamente em vampira. Enquanto isso, Jonathan Harker, após a fuga do castelo do Drácula, consegue por fim retornar a Londres, trazendo consigo seu diário que serviu de chave para entender e esclarecer a todos quem é o responsável pela tragédia acontecida à luz.
A essa altura da trama, Jonathan e Mina já estão casados e vivendo felizes juntos. É nesse meio tempo que o professor Van Helsing reúne Mina, o Jonathan, o Dr. Shepard e os outros dois pretendentes da Lucy e consegue os convencer da realidade acerca da realidade dos vampiros, logo em seguida matando o cadáver reanimado de Lucy. Nos próximos capítulos, o grupo entendem que o Conde tinha movido a espalhada cada uma das 50 caixas de terra na Transilvânia que ele havia levado junto com seu embarque para Londres, para várias das propriedades que ele tinha comprado, na intenção de organizar diversos covis espalhados por todo o primeiro perímetro da cidade. O grupo se une para tentar destruir essas covis. O Conde então recorre à sua influência com o Redfield, um paciente de um manicômio na qual um dos pretendentes de Lucy era diretor, para conseguir convencê-lo a convidá-lo para entrar na residência do Dr. Shepard, já que o vampiro só pode entrar em algum local caso seja convidado. O grupo consegue expulsar o Drácula de lá, e então o Conde foge, mas não sem antes morder a Mina, que passa a ter uma espécie de ligação telepática com o vampiro, e é isso que Van Helsing usa para conseguir rastrear o Conde Drácula enquanto ele foge de volta para a Transilvânia. A parte final do livro, relatada por Mina, descreve o grupo de heróis indo atrás de Drácula, sendo decapitado por Jonathan Harker e tendo seu coração perfurado por Quincy Morris, um dos pretendentes de Lucy. Drácula foi um livro escrito no final do século XIX. Na mesma época, transcrevia-se e destacavam-se obras que evidenciavam temas e personagens que, na época, eram marginalizados e excluídos. Características acentuadas na escola literária da época, o naturalismo. Com a obra Drácula de Bram Stoker, não foi diferente. No livro, é notório diversos pontos e características particulares do naturalismo. Em um trecho do capítulo 18 do livro, quando o Conde foge de volta para a Transilvânia, é deixada uma das frases mais marcantes. Ainda vão sofrer muito. Penso que me deixaram seu lugar para descansar, mas tenho mais. Minha vingança está apenas começando. As mulheres que vocês amam já são minhas, e por elas vocês todos serão minhas criaturas. Muitos críticos literários acreditam e defendem que a vingança a qual o Conde se referiu é muito mais que uma simples vingança por ter o afugentado, mas sim uma vingança a todo um povo, a toda a era moderna que fez ele, bem como tantos outros reis, rainhas, imperadores perderam a fama, glória e relevância que tinham no passado. Embora o vampiro mantenha o seu senhorio na Transilvânia, o mundo ao seu redor mudou significativamente. É perceptível uma característica clara no naturalismo nessa obra, onde a intolerância e a renúncia aos tempos modernos e a afeição às velhas tradições se faz presente, sendo representadas em um microcosmo vivido pelo personagem. Outras particularidades do naturalismo encontradas na obra é o cientificismo, quando notam que todos os mistérios envolvidos na trama buscam ser explicados por meios plausíveis, apesar de um certo envolvimento místico e supersticioso. Todos os personagens heróicos do livro de Bram Stoker carregam títulos de doutores pesquisadores. Além disso, também é notório o racismo vitoriano escancarado, proveniente do determinismo que defendem que há raças superiores e inferiores. Segundo trechos da própria obra, qualquer povo que não falasse inglês, não tivesse descendência inglesa ou não reconhecessem a Inglaterra como superior, seria considerado bárbaro, violentos ou promíscuos.